Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com Carlos Andreasa. O assunto de hoje é a pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo, que está detalhada hoje aqui na Folha de São Paulo, e que mostra a popularidade de Jair Bolsonaro intocada. E no nível mais alto, desde que Bolsonaro chegou à presidência, 37% de opiniões ótimo ou bom. E aí, Andreasa, bom dia para você. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, ouvinte querido. Bom dia. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer A Sheila me mandou uma mensagem aqui no nosso grupo perguntando pela música. Eu falei, Sheila, você vai mandar com a vinheta tocando? Não, eu escolhi a música, peguei a música e não mandei. Então, enquanto eu faço a coluna, pra vocês poderem fazer essa gentileza, a música se chama Sandália Amarela. Tá. E é um samba de Wilson Moreira e Ney Lopes. Tá num disco deles aí. Bota Sandália Amarela que vai aparecer um disquinho com os dois na capa. Tá. E aí começa com reco delicioso. Viu? Deu É tempo. Boa. Deu tempo. Então, minha mensagem em cima assim, da hora. Combina Música? no ar mesmo, beleza. Não, a falha é minha. Não, minha, eu falhei. Você nunca falha. Mas estamos juntos. É o seguinte, vamos lá. Aprovação de Jair Bolsonaro. É preciso fazer uma análise fria, desapaixonada desses números. 37% de ótimo e bom, segundo o Datafolha, entre 8 e 10 de dezembro. Não adianta esperar que Jair Bolsonaro tenha aprovação recorde. Não é Lula, não é Fernando Henrique Cardoso, nem sequer Dilma Rousseff é. Gera falsas expectativas esperar que ele, Bolsonaro, tenha índices como tinham outros presidentes nessa mesma altura. É uma comparação distorcida, que engana, porque significa desconhecer a natureza do bolsonarismo. Desconhecer mesmo a natureza da atividade, do modus operandi, de como se comporta Jair Bolsonaro. Bolsonaro é um desagregador, é um multiplicador de conflitos, uma forja ambulante de inimigos, obviamente artificiais. É um populista, mas não é um popular. É bom fazer essa distinção. É um desagregador, como eu disse, que opera para desagregar e que cultiva uma base desagregando. É uma persona política de nicho, de terço da população. Um terço, aliás, da população brasileira que já foi testado e mostrou fidelidade a Jair Bolsonaro. É uma base muito competitiva que ele tem, com vistas, inclusive, a 2022. Eu sei que muita coisa pode acontecer, mas a gente precisa considerar que, na nossa história de reeleição, desde 1998, nunca um presidente sentado na cadeira não chegou ao segundo turno. Aliás, nunca não ganhou. É muito poder o da caneta. Tanto mais considerando alguém que tem uma base resiliente de 30%. Vamos lembrar que mesmo no auge da pandemia, quando o presidente acelerou aquela política do confronto, política mesmo de Estado, né? aquela cultura do cercadinho, beligerante, mesmo naquele momento, abril, maio, com as mortes disparando entre nós, o presidente dobrou a aposta discursiva e manteve 30% de aprovação. Nunca, nesse período, esteve abaixo de 30% de aprovação. É uma base muito sólida, testada. E, embora haja, e eu já falei muito sobre isso aqui, uma troca de base social, sobretudo em função do auxílio emergencial, já falamos muito aqui a respeito da perda de apoio em função do modus operandi diante da pandemia, a crise com Mandetta, depois a perda de base social lavajatista com a saída de Sérgio Moro, mas o presidente conseguiu recompor o equilíbrio da sua popularidade, também por meio do auxílio emergencial. Trocou de pele, mudou de base social, mas é simplório atribuir exclusivamente ao auxílio emergencial a atual popularidade do presidente. Não é exclusivamente o auxílio emergencial, é ilusório. Porque isso significará, já a partir de janeiro, com a cada vez mais provável não renovação do auxílio, esperar que a popularidade dele vá cair. E isso não está dado conforme já longamente testado entre nós.
é preciso, sobretudo, olhar para os efeitos do discurso de Jair Bolsonaro. Pontualmente para o efeito aglutinador do discurso reacionário, sim, que forjou a oposição entre saúde pública, que ele conseguiu vender como elitista. Nós, inclusive, seríamos os elitistas, pregadores do que se chama de distanciamento social, isolamento social, fechamento da economia. Essa oposição entre saúde pública, que ele conseguiu vender como algo de elite, e saúde econômica, que foi o lugar em que se colocou. Ele era o defensor da saúde econômica, que era a saúde econômica dos mais pobres. Ele encaixou o discurso. É discurso. Na prática é outra coisa, como nós vimos agora. Porque, já falei aqui, se a preocupação com a economia fosse verdadeira, deveria estar obcecado pela vacinação, que é o gatilho para que a economia possa plenamente voltar. Mas não importa a prática, importa o discurso nesse caso, porque o discurso resulta. Eu tenho certeza que boa parte da popularidade de Bolsonaro hoje tem base nos brasileiros que perderam emprego ou patrimônio. Mas esses brasileiros não necessariamente foram beneficiados pelo auxílio emergencial. Bolsonaro captou eles numa espécie de discurso empático. E essas pessoas se sentiram representadas por alguém que fazia um discurso anti-elitista. Eles perdiam patrimônio, perdiam emprego e percebiam um discurso necessário de defesa do isolamento social. O presidente captou isso muito bem. Outra coisa, enquanto não houver, e isso não é trivial, não é fácil de conseguir, isso não cai da árvore. O tempo vai passando. Estão esperando um milagre. Enquanto não houver um nome capaz de disputar eleitorado com Jair Bolsonaro, enquanto não surgir uma liderança capaz de disputar a base social em que hoje Jair Bolsonaro nada de braçada, será preciso considerar os hoje 29% de avaliação regular na conta da aprovação. Não são simplesmente 37. 37 acham o governo ótimo e bom. 29 acham regular. Mas se não há alternativa, se não aparece alguém para disputar esse eleitor, você considera regular? A tendência qual é? A tendência é de manutenção. Não se pode subestimar a força de Jair Bolsonaro. Não se pode analisar Jair Bolsonaro pelo que ele não é. Criar expectativas de popularidade que ele jamais almejou. Ele cultiva os seus 30%. Agora 37%. É muita coisa. É muita solidez. E aí isso serve também de aviso para aquelas leituras, para que sejamos céticos diante daquelas leituras que consideram Jair Bolsonaro derrotado na eleição municipal. Uma eleição que ele não disputou. Os adversários de Jair Bolsonaro ajudam Jair Bolsonaro ao fantasiar a respeito da sua condição competitiva e, a meu ver, subestimá-lo. E eleições municipais têm uma dinâmica muito diferente da eleição presidencial, né, André? Só para dar Ainda um mais exemplo. nesse caso, pandemia, né? Só para dar um exemplo, 40% dos paulistanos votaram em Guilherme Boulos. 40% dos paulistanos votariam em Guilherme Boulos para a presidência? Não acredito. Não acredito. Tenho a impressão que o voto mudaria muito, a visão do eleitorado mudaria muito. E Desculpa, Megali, uma eleição Claro. muito plebiscitária, né? Geralmente a para prefeito. Nesse caso, havendo a pandemia, eu percebi em muitas cidades, em quase todas eu diria mesmo, uma votação para aprovar ou não o seu governante de turno, tão simples quanto isso. Exato, exato. O dedo de Bolsonaro não teve ali, não houve ali o toque de Midas, mas também não houve o dedo podre que muitos querem crer que existiu. Bolsonaro foi irrelevante, o apoio dele ou não, nada mudou na dinâmica da eleição municipal. A questão é, a gente não vai ter uma frente ampla anti-Bolsonaro multi-ideológica. E não teremos também uma frente ampla de esquerda para 2022. Então, o segredo aí seria, para enfrentar o presidente, você chegar a um nome capaz de ser considerado por parte do eleitorado como a opção, digamos, menos ruim. Quem é que encarnaria esse personagem hoje? João Dória, eventualmente, num segundo turno, receberia o apoio do PT? Duvido. Um candidato petista ou Ciro Gomes receberia o apoio do próprio Dória? Do PSDB? Não acredito. Esse personagem hoje não existe. É certo que há muito que acontecer até 2022, mas a gente não consegue enxergar um antagonista
para o protagonista de 2022, que hoje é Bolsonaro. Bolsonaro hoje iria com facilidade para o segundo turno. E apostando na reprodução daquela polarização radicalizada de 2018. E para ele é o melhor negócio. Faça uma pesquisa aí entre aqueles que votaram em Jair Bolsonaro em 2018 estão decepcionados com o seu governo. Se diante, em 2022, do candidato do Lula, ou do próprio Lula, ou do Guilherme Boulos, se eles mudariam o voto, mesmo decepcionado com Jair Bolsonaro. Essa é a questão. Essa é a questão. Eis a questão. Eis a trilha sonora de hoje escolhida. Olha esse reco-reco, meu Deus do céu. Oh, como eu já fui feliz com esse samba. Isso é sandália amarela. Isso é uma delícia. Posso ouvir isso pro resto da vida. Na Ilha Deserta, qual samba você leva? Talvez eu levasse esse aí. Sandália amarela, Wilson Moreira e Ney Lopes. Beijo, pessoal. Beijo, até amanhã, meu velho. Eu dei a ela um par de sandálias da cor do meu chapéu de palha. Ela de saia amarela e uma blusa de filó.